Olá, queridos, a paz do Senhor. Você está na Academia de Pregadores, eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos nas nossas aulas das lições bíblicas da Escola Dominical. Como você sabe, é um subsídio para professores de escola dominical, mas também a ministração da aula para a edificação da sua vida. Estamos no quarto trimestre de 2021 e na aula de hoje estudaremos a lição de número 5 do dia 31 de outubro de 2021, dia da Reforma Protestante. Aliás, dia em que se comemora a Reforma Protestante, 31 de outubro de 1517. Que neste dia em que se comemora a Reforma Protestante, você possa movimentar a igreja, que o Departamento de Escola Dominical possa movimentar a igreja a fim de fazer com que toda a igreja compreenda a importância da reforma, a fim de fazer com que toda a igreja compreenda o que a reforma tem a nos ensinar para os dias tão difíceis que estamos vivendo e, sobretudo, que nós glorifiquemos a Deus pelo movimento da Reforma Protestante, que não foi só um movimento espiritual, foi um movimento social também, mas que a partir da palavra de Deus, sola Escritura, a autoridade das Escrituras, só as Escrituras, um dos fundamentos da reforma é a sola Escritura, a partir da autoridade da palavra de Deus, muitas sociedades foram transformadas pelo poder da palavra de Deus. Que nós entendamos isso também para os nossos dias. O título da nossa lição é Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo Paulo. Como você já sabe, também estamos estudando durante esse trimestre a vida do apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Estamos estudando e vamos entender hoje qual era o fundamento, o contexto da mensagem de Paulo e que com certeza tem um fundamento para a nossa vida. Eu me lembro de algum tempo atrás falar numa escola bíblica de obreiros e eu ministrei para os obreiros sobre as motivações de Paulo para o ministério. Quando Paulo diz, em nada tenho a minha vida como preciosa, o que me importa é pregar, contanto que eu cumpra o ministério da pregação do evangelho para o qual eu fui chamado. Nós vamos entender este contexto da mensagem de Paulo, né? Sabendo que em Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo diz, não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então, na aula de hoje, nós vamos entender esta mensagem do evangelho que Paulo pregava, a roupagem, o contexto desta mensagem e em que ela estava fundamentada. O texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 23, que nos diz o seguinte: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Nós já tratamos disso aqui. Por que era escândalo para os judeus? Porque para os judeus era impossível que o Messias fosse crucificado, porque as mensagens escatológico-messiânicas nas quais eles criam, falavam de um ungido de Deus para governar a nação. Então era impossível, era um escândalo pensar que esse líder, pensar que esse ungido de Deus seria crucificado no madeiro. E era loucura para os gregos, porque os gregos não conseguiam entender. Os gregos, que são os pais da filosofia, eles queriam compreender. A filosofia questiona tudo, quer compreender as coisas. E o que Cristo fez, debaixo da submissão do Pai, realmente foi incompreensível. Os gregos não conseguiam compreender e eles tinham isso, então, como loucura. Verdade prática, o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. Uma coisa que nós aprendemos é que a sabedoria, ela se consolida a partir de um fundamento simples. A verdadeira sabedoria está fundamentada em coisas simples. E foi isso que Jesus
nos ensinou. A verdadeira sabedoria para a salvação não é a sabedoria humana. A verdadeira sabedoria para a salvação é aquela que vem de Deus. Ponto central da lição: Jesus Cristo, o crucificado, é o centro da mensagem cristã. Jesus é o centro de toda a Bíblia. Tudo na Bíblia, toda a Bíblia gira em torno de Cristo. E a mensagem cristã tem que estar centralizada em Cristo. É o que nós chamamos de uma mensagem cristocêntrica, muito importante para a pregação do Evangelho nos nossos dias. A mensagem do Evangelho tem que ser, deve ser, necessariamente cristocêntrica. O Evangelho verdadeiro, genuíno, tem uma mensagem cristocêntrica. Objetivo geral: ressaltar que Jesus Cristo e este crucificado é o centro da mensagem cristã. Eu já adianto aqui que quando Paulo, e a partir dessa fala de Paulo, nós tratamos na lição de hoje sobre Jesus Cristo e este crucificado, é porque na cruz de Cristo, ou na cruz, Cristo venceu por nós. Mas é claro que a ressurreição de Cristo é extremamente relevante para a mensagem do Evangelho. Eu me lembro de alguns anos atrás, quando estava lecionando Cristologia, no curso de bacharel em teologia, eu perguntei para a turma, para os alunos, qual a importância da ressurreição de Cristo, uma vez que a Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E eu lembro de pelo menos um aluno que falou assim: olha, a ressurreição de Cristo não tem importância nenhuma para o Evangelho e para a nossa vida cristã. E eu os conduzi ao entendimento de que ele estava extremamente equivocado. A palavra de Deus, próprio Paulo diz que se Cristo não ressuscitou dos mortos, é vã a nossa pregação. Se Cristo não houvesse ressuscitado, ele seria tão somente mais um Marte. Tão somente mais um Marte. Mas a ressurreição, ela foi extremamente relevante, porque na ressurreição é que está a vitória de Cristo sobre a morte. Mas o Cristo que nós pregamos é o Cristo crucificado. Por que o Cristo e este crucificado? Porque o Cristo crucificado fala de submissão, fala de entrega, fala de encarnação, fala de viver o processo de Deus para a sua própria vida. E este é um grande exemplo de Cristo para todos nós. Objetivos específicos: primeiro, destacar a centralidade da pregação de Paulo. Segundo, elencar as expressões-chave na doutrina de Paulo. E terceiro, pontuar os efeitos da mensagem da cruz. Nós faremos isto em cada um dos pontos da lição. A leitura bíblica em classe está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 ao 25, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. O texto da leitura bíblica em classe nos diz o seguinte: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Que poder é esse? O poder que salva, o poder que transforma, o poder que regenera, o poder que muda as coisas. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Quando Paulo faz essas três perguntas, onde está o sábio, onde está o escriba, onde está o inquiridor, Paulo está mostrando o seguinte: que a sabedoria divina está acima da sabedoria desses homens. Eram homens sábios da época. E Paulo vai deixar claro que Deus tornou louca a sabedoria deles, a sabedoria deste mundo. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Ou seja, os judeus querem ver quem é o Messias, é você mesmo? E os gregos querem compreender, entender pelo pensamento filosófico. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados
tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, embora Paulo tinha essa sublimidade de palavras, embora ele pudesse fazer isso, mas ele diz, eu não fui dessa forma, eu estive convosco em fraquezas, em temor e em grande tremor. Paulo está dizendo o seguinte, eu estive com vocês como um ser humano comum. Eu estive com vocês revelando a minha humanidade. O Evangelho revela a nossa humanidade. Aliás, a humanidade proposta pelo Evangelho é a humanidade proposta por Deus. Lá no Éden, quando o homem, antes do pecado, estava diante de Deus. É esta humanidade proposta pelo Evangelho. É a humanidade que tem fraquezas. Aí Deus fala com Paulo, o meu poder que se aperfeiçoa nas suas fraquezas. É a humanidade que teme a Deus, e Salomão escreve que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É a humanidade que nos causa grande tremor, por reconhecermos a grandeza de Deus, reconhecermos que havia um abismo que separava a criatura do Criador, mas Deus sempre se põe nesse abismo para nos unir a Ele novamente. Então, a humanidade que o Evangelho propõe demonstra essas coisas. A minha palavra e a minha pregação, continua o texto, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. O que Paulo fazia era demonstrar aquilo que Deus lhe dava, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A nossa fé está apoiada, está alicerçada no poder de Deus e não em sabedoria humana. O nosso comentarista, na introdução aqui, ele diz o seguinte, olha, nós devemos prestar atenção nas expressões que se destacam nas cartas de Paulo. Quais são essas expressões? Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Estas expressões vão permear a mensagem de Paulo. Ele vai falar grandemente, fortemente sobre isso durante toda as suas cartas, não é? O que nós aprendemos com essas três expressões? Quando Paulo fala, por exemplo, sobre o Evangelho de Cristo, ele está deixando claro, o Evangelho, nós já aprendemos aqui, que a palavra Evangelho vem do grego euangélio, que quer dizer boas novas. Paulo está dizendo que a sua pregação está alicerçada, está permeada pelas boas novas de Cristo. Quais são as boas novas? Aquilo que Cristo fez, a obra sacrificial de Cristo em favor de toda a humanidade. Quando Paulo fala sobre o Cristo crucificado, eu disse agora há pouco e repito, ele está falando da submissão de Cristo. Ele está falando da substituição que Cristo fez pela humanidade. Ele nos substituiu. A cruz de Cristo era para nós. A cruz de Cristo era para nós, mas ele foi como inocente, no nosso lugar, ele assumiu a nossa culpa. Essa humilhação de Cristo, Cristo se tornou o que nós somos, para que nós nos tornemos o que ele é. É o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, é o Cordeiro que substituiu Isaac no altar, é o Cordeiro que substituiu a cada um de nós. E quando Paulo fala sobre Cristo ressurreto, ele está deixando claro que a mensagem do Evangelho, para ser completa, para ser plena, não pode falar tão somente da humilhação de Cristo, tem que falar também da sua exaltação, tem que falar, não pode só falar da morte, tem que falar da sua ressurreição. Ao escrever aos Filipenses, capítulo 2, Paulo fala sobre isso. É como se ele fizesse uma síntese desse tripé
da sua mensagem em todas as cartas. Ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma humana. E sendo encontrado na forma de servo, a si mesmo se humilhou até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus... Olha, ele está falando do Evangelho e até aqui ele fala do Cristo crucificado. A si mesmo se humilhou até a morte e morte de cruz. Aí ele fala do Cristo ressurreto. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então este tripé da mensagem de Paulo, o Evangelho de Cristo, o Cristo crucificado e o Cristo ressurreto, é uma síntese de todo o plano salvífico e do projeto de Deus para restaurar o homem que se havia perdido. Queridos, a Academia de Pregadores é a maior escola de teologia online, que está em mais de 48 países. Se você não conhece a plataforma, veja o nosso vídeo institucional. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição, onde o comentarista vai tratar sobre a centralidade da pregação de Paulo. Primeiro parágrafo, o ministério de pregação e o Cristo crucificado. O comentarista vai deixar claro que, sem menosprezar os demais escritores do Novo Testamento, o maior, indiscutivelmente, Paulo foi o maior teólogo cristão
e doutrinador do cristianismo. Paulo foi quem escreveu a maior quantidade de cartas. E as cartas são um compêndio doutrinário, ou seja, as cartas disciplinam, ensinam, as cartas mostram como a igreja era ensinada. O nosso comentarista continua dizendo que, por intermédio desse ministério, judeus e gregos, orgulhosos de sua religiosidade e conhecimento, descobriram que a manifestação da sabedoria de Deus no mundo é o Cristo crucificado. Esta é a verdadeira manifestação da sabedoria de Deus. Cristo crucificado. E a sabedoria de Deus é a sabedoria que vem do alto. O que era o escândalo aqui? É porque a cruz, imagine o seguinte, imagine se nós tivermos, deixa eu anotar isso aqui enquanto eu falo, ó, a cruz era símbolo de vergonha. A cruz era símbolo de vergonha. Imagine se nós estivéssemos montando uma empresa e resolvêssemos fazer uma logo para essa empresa e pensássemos o seguinte: eu quero colocar na logo da minha empresa uma cadeira elétrica. O símbolo da minha empresa vai ser uma cadeira elétrica. A gente dizia, gente, pelo amor de Deus, como é que você vai pôr uma cadeira elétrica que é símbolo de morte, de derrota, que é sinal, né, de morte e derrota, como símbolo da sua empresa? O que Deus propõe e o que a cruz significava era isso. Era um símbolo de vergonha, de escárnio, de vitupério. Era para os piores cidadãos, era para os piores criminosos, era para a escória da sociedade. Só que Cristo faz com que este símbolo de derrota se torne, é claro que a cruz vazia, se torne num símbolo de vitória. Aí está o segredo da sabedoria de Deus e do ministério da pregação alicerçado no Cristo crucificado. Segundo parágrafo, a palavra da cruz é a loucura da pregação. E o comentarista, pastor Elianai Cabral, ele nos diz que acreditar que uma execução romana podia ser um instrumento pelo qual a salvação de pecadores fosse consumada era uma tolice para as pessoas daquele tempo. E eu fiz aqui a seguinte observação: o que se consumou na crucificação de Cristo, só Deus podia fazer. Por que só Deus podia fazer? Porque Cristo não ficou na cruz. Ele saiu da cruz, ele venceu a cruz. É lógico que as pessoas zombavam e diziam: se você pode, desça da cruz, livra-te a ti mesmo. Até um ladrão que estava do seu lado, crucificado também, dizia: por que você não desce daí? Livra você e livra a nós também. Mas só Deus podia fazer. E nós precisamos entender que existem coisas que só Deus pode realmente fazer. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. Para os judeus e gregos, a cruz era considerada uma loucura, porque chocava-se com a sabedoria humana. E o comentarista coloca algo que eu achei interessante aqui, ó. Enquanto os judeus queriam sinais físicos, milagres visíveis, os gregos desejavam argumentos filosóficos que mostrassem a lógica. Os gregos perguntavam: que lógica que há nessa pregação? Que lógica que há nesse Cristo? Mas a lógica era a lógica do próprio Deus. Era a lógica do próprio Deus. O conteúdo da mensagem de Paulo, ou o conteúdo, deixa eu mudar aqui. O conteúdo da mensagem de Paulo gerava escândalo para os judeus, pois a cruz não era um espetáculo suntuoso e, ao mesmo tempo, contrariava a retórica erudita dos filósofos gregos,
por causa da sua simplicidade. Se uns queriam sinais físicos, outros queriam lógica. E nós sabemos muito bem que o evangelho não está alicerçado em sinais físicos. Uns queriam sinais, e outros queriam lógica. Mas o evangelho não está alicerçado em sinais, está alicerçado na fé. O evangelho não está alicerçado na lógica, está alicerçado no reino. E o reino de Deus nem sempre é lógico, nem sempre é lógico. Então, se uns queriam sinais, se os judeus queriam sinais e os gregos queriam uma lógica, Deus contraria ambos. Porque para Deus o importante é a fé e a lógica do reino, a visão do reino de Deus. Eu falo que o reino de Deus é um reino de paradoxo, não é? Aqui quem é pequeno, quem quer ser grande tem que se tornar pequeno. Aqui quem está forte, acha que está forte, está fraco. Aqui quem quer ser servido tem que se tornar servo. Esta é a lógica do reino. Outra coisa é que esta lógica ela é quebrada, essa visão é quebrada, porque os judeus e os romanos estavam acostumados a ver morrer crucificado só culpados. Mas naquele dia o inocente chega para ser morto. C.S. Lewis, o teólogo da graça de Deus, fala sobre isso. Quando o inocente é morto no lugar do culpado. Então, esta era a lógica de Deus. A lógica humana é: o inocente tem que ser inocentado e o culpado tem que ser crucificado. A lógica de Deus é: o inocente vai ser crucificado no lugar do culpado, porque através disso a culpa do culpado é expurgada. O preço da culpa do culpado é pago pelo inocente, que pode inocentar aqueles que se encontravam debaixo da culpa. Isso é maravilhoso e isso é magnífico no Evangelho do Reino. Segundo ponto, expressões chaves na doutrina de Paulo. Algumas expressões chaves. A primeira expressão chave é o Evangelho de Cristo. E esta palavra significa boas novas, como nós já tratamos assim. Aqui, o seu evangelho, ou o evangelho que Paulo pregava, era a manifestação do poder de Deus. Era a manifestação do poder de Deus. É um poder divino e dinâmico que atua de maneira imediata na vida do pecador. Então, o evangelho de Deus é a primeira expressão-chave. A segunda expressão-chave é Cristo crucificado. Então, se o mundo julgava loucura a mensagem do Messias crucificado, o apóstolo Paulo, nosso comentarista nos propõe aqui, o apóstolo Paulo afirmava que a mensagem era a mais sublime demonstração da sabedoria de Deus. Por que demonstração da sabedoria de Deus? Porque só Deus podia realmente passar por este caminho para salvar os pecadores. O preço é pago para o próprio Deus e pelo próprio Deus, porque ninguém conseguiria pagar este preço. Terceiro parágrafo do segundo ponto, Cristo ressurreto. Cristo ressurreto. E o nosso comentarista, ele coloca aqui que a relação entre a cruz e o túmulo vazio de Jesus expressa o real significado da cruz. Por que isso é loucura para quem está ali? Porque o que vai acontecer pós-crucificação de Cristo nunca havia acontecido. Ninguém nunca tinha ressuscitado. Ninguém nunca tinha retornado. Era morto na cruz, condenado e pronto. Agora Cristo vai mudar esse contexto. Eles não conseguiam entender, não conseguiam compreender que através da cruz, Cristo estaria vencendo a morte para toda a humanidade. Terceiro e último ponto, os efeitos da mensagem da cruz.
quais são os efeitos da mensagem da cruz na nossa vida. Primeiro parágrafo, uma vida no poder de Deus. Uma vida no poder de Deus. A mensagem que pregamos não é filosofia humana, mas poder divino para a transformação da vida de quem crê no Evangelho. Nós sabemos que os gregos foram um império importante, foram conquistadores importantes. Como eu disse aqui lá nas primeiras aulas, a Grécia nos deixou um legado da filosofia importante para a nossa vida. Mas a filosofia dos gregos não foi capaz de fazê-los subsistir, não foi capaz de fazer com que os inimigos não os derrotassem. A gente sabe também que as estratégias bélicas dos romanos foram importantes. Nunca houve um exército tão poderoso como o exército romano lá na antiguidade. Foi o maior exército que existiu. Porém, nós sabemos também que as estratégias bélicas dos romanos não puderam fazê-los subsistir. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós entendemos que a mensagem da cruz traz sobre nós uma vida no poder de Deus. E eu fiz questão de observar aqui que o poder é reconhecido a partir de sua capacidade de mudar as coisas. O que é algo poderoso? É aquilo que produz transformação, é aquilo que muda alguma coisa. E o poder de Deus tem esta capacidade. Segundo parágrafo, uma vida de humildade. A humildade aqui está ligada à submissão, a forma que Cristo se submeteu a Cristo. A mensagem da cruz nos constrange a viver em humildade. O que é se humilhar? É se colocar voluntariamente debaixo ou sob a autoridade de alguém. E foi isso que Cristo fez. A humilhação não é se valer, a humilhação é não se valer do poder. Por que Cristo a si mesmo se humilhou? Porque ele tinha todo o poder, ele poderia se livrar, ele não precisava fazer aquilo, mas ele abre mão do poder. Tiago nos ensina o seguinte: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele, a seu tempo, vos exalte. A humilhação é abrir mão do poder para se submeter a outra pessoa. E terceiro parágrafo, uma vida na dependência do Espírito. Dependência, eu observei aqui, está intimamente ligada à submissão. Quando eu entendo a minha dependência, eu aprendi a fazer uma oração com um pastor, um amigo, reverendo pastor Apolônio Souto. Toda vez que ele ora, eu aprendi a fazer isso. Ele diz assim: eu declaro a minha dependência de ti. Eu declaro a minha dependência de ti. Nós fomos criados como seres humanos para ser independentes. E quanto mais crescemos, mais independentes queremos nos tornar. Mas quando nós entendemos que somos independentes, mas nos submetemos à vontade de Deus, nós criamos uma dependência voluntária. E o que é o mais sublime da dependência? É que quando nós dependemos do Espírito, nós declaramos ao Espírito, declaramos a Deus que nós confiamos que Ele vai fazer por nós. Então não somos nós que fazemos, não somos nós que nos movemos, mas é Cristo, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que faz por nós. Viva uma vida de dependência de Deus e com toda certeza você será muito mais feliz, porque aquilo que Deus faz é realmente duradouro. Aprendemos na lição de hoje sobre o contexto da mensagem do apóstolo Paulo. E na semana que vem vamos estudar sobre Paulo no poder do Espírito. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores. E até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade.
Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.